golpes duros. Kami Miyako, masmorra. Então, o que mais você pode me dizer? O interrogador perguntou ansiosamente enquanto esfregava as mãos em antecipação. Malash suspirou. Olha, eu não a conheci há tanto tempo, eu só conheci Moira nas poucas semanas antes de nós dois nos voluntariarmos para aquela missão suicida. Nós conversamos, comemos, bebemos, eu aprendi coisas sobre ela, mas, eu não era um amante nem nada, éramos apenas amigos. Ela deu à luz um filho, mudou-se muito depois que sobreviveu à invasão, então acabou em carne, onde se voluntariou para o exército. Eu nunca conheci o filho dela. Mas certamente ela lhe contou muito sobre ele. Todo pai se gaba de seu filho. Ele disse entusiasmado. Malash esfregou a testa. Goan, bem, ela o descreveu como uma criança séria, não muito emotiva, mas loucamente forte e muito inteligente. Considerando sua juventude, ele provavelmente ainda está lá, provavelmente com ela, já que consegui tirá-la de lá tomando o lugar dela e vindo para cá. Olha, eu te contei tudo. Agora você sabe que eu não sei nada sobre o rei feiticeiro porque eu nunca estive com ele. Sua esposa esteve. Eu não sei mais sobre ela ou seu filho do que eu já te contei. O fraco piscar da vela na mesa de madeira barata e áspera entre eles lançou os rostos de ambos em sombras dançantes. As correntes nos pulsos de Malash não estavam mais tão apertadas, graças ao corpo cada vez mais fino que ele tinha para si. Você vai pedir alguma coisa, não é? Perguntou o ex-marido de Moira com um olhar estreito. Não, vou oferecer algo em troca de me deixar sair daqui. Malash respondeu, ao que o interrogador respondeu recostando-se na cadeira. Continue, estou ouvindo. Ele cruzou os braços diante do peito e olhou para seu prisioneiro. Dê-me algo para escrever, eu escreverei uma carta para você, dizendo a Moira que você me deixou ir, que por sua causa, eu saí daqui vivo. Duvido que ela vá te perdoar por abandoná-la. Mas ela pode pelo menos deixar você ver seu filho se ela souber que você poupou aquele que salvou a vida dela. Malash sugeriu pensativamente, então deixe-me sair, e você pode dizer às pessoas que eu morri sob tortura, ou apenas inventar alguma informação falsa, ou apenas dizer às pessoas que eu morri durante uma tentativa de fuga, tanto faz. O ex-marido de Moira enfiou a mão na bolsa para pegar os dois o mais rápido que conseguiu mover as mãos e 1 hora depois, Malash se viu saindo para Kami Miyako. Enquanto olhava ao redor para a pobreza esmagadora de almas, observava 2 homens brigando por um pedaço de couro, enquanto um terceiro homem mastigava tal pedaço e um quarto estava deitado não muito longe. Curvado gemendo e agarrando seu estômago, ele se perguntou, eu deveria ter ficado no calabouço, poderia ter sido mais seguro lá. Embaixo? Não havia como evitar, agora era preciso encontrar um lugar seguro para me esconder por um tempo. Ele esfregou os pulsos e começou a andar pela neve, em busca de abrigo que não tinha certeza se existia, e segurança que sabia ser apenas um sonho. Kami Miyako, casa da falecida casa. Dominique entrou na casa vazia sem ser visto, o que foi fácil de fazer enquanto ele se movia pelas sombras e telhados, e quando chegou à casa dela, ele escutou e olhou ao redor. Deitado no telhado, as ruas não estavam movimentadas, alguns transeuntes, mas ninguém olhou para cima. Ele sorriu. Ninguém nunca olhou para cima. Ele socou forte no topo do telhado. Ele rachou. Ele socou novamente. Ele sentiu a quebra abaixo, golpe após golpe lento. Ele criou um único buraco grande o suficiente para deslizar, e desceu para dentro da casa. Sem perder um segundo de tempo, ele correu e começou a reunir o que precisava: lençóis, roupas, materiais inflamáveis e um cobertor pesado. Eu não serei parado, não por você, Yvonne. Você acha que venceu? Você acha que tem vantagem? Que eu sou caçado como um animal ferido? Não, não, eu não sou. Eu sou um lobo que se moveu mais fundo na caverna. Isso é tudo. Entre mais fundo, onde a fonte de todos os ventos uivantes espera por você, e deixe-me rasgar sua garganta. Dominique estava murmurando com energia selvagem e frenética enquanto reunia os materiais, e então, acendendo a pilha de inflamáveis em chamas, ele deixou a fumaça subir pelo buraco que tinha sido sua entrada. Foi lento no começo, levando quase 1 minuto inteiro, mas quando estava indo a sério, controle do vento, ele proferiu, e com a mão estendida, ele mudou o ar ao redor da chama para evitar que ela se espalhasse, e com a outra mão, controlou a direção da fumaça além,
Sim, só um pouco, algumas horas, eles verão, eles me encontrarão. Dominique disse para a casa vazia, empurrando com força contra sua raiva crescente enquanto pensava mais e mais sobre a traição de Yvon. Enquanto ele reprimia sua raiva com a maior dificuldade, ele reprimia a fumaça com a maior facilidade. Para o resto da cidade, era apenas um dos muitos lugares queimando que podiam para se aquecer, mas para o Zagante, as mudanças não naturais, por menores que fossem, seriam vistas e conhecidas, então eles se reuniriam. Então, eu farei tudo ficar bem de novo. Dominique pensou com alegria enquanto terminava e apagava a chama tirando o ar dela, matando-a como se ela não estivesse lá em primeiro lugar, deixando apenas as cinzas e os restos meio carbonizados do que antes eram belas roupas para trás enquanto ele descia as escadas para esperar seus filhos atenderem seu chamado. Ele não teve que esperar muito tempo. Kami Miyako, Edifício Capital. Yvon sentou-se na cabeceira da longa mesa. Por um momento, ele viu todos eles ali, seus antigos amigos, seus antigos aliados. Ele viu o fantasma da entediada Zexi, inclinando-se no lugar que ela costumava ficar, e Raymond de pé e com a mão erguida e o dedo estendido desafiadoramente para Dominique e bravo com alguma coisa. A matronal Berenice com seus olhos brilhando de paixão e em algum momento Ginedine fez com cálculo frio, apenas para encontrar o equilibrado Maximilien respondendo em equilíbrio. Então efêmero como qualquer sonho, o momento se foi e a agitação era uma câmara silenciosa e vazia. Chegou a isso. Eu não sei como, mas chegou. Eu nunca soube que eles chegariam a um fim assim, mas é assim que as coisas são. Ele pensou consigo mesmo, e então ele não estava sozinho. Vários funcionários entraram na sala com as cabeças abaixadas, a maioria eram soldados uniformizados, mas entre eles alguns padres competentes de mente semelhante à dele. Todos eles se curvaram e se sentaram quando ele acenou com a mão silenciosamente na frente de si, abrangendo as muitas cadeiras. Então, como vai a colheita? Ele perguntou com um sorriso muito fino no rosto. Quantas ovelhas de orelhas longas estavam nos armazéns? Um homem magro como um fio se levantou, e com as mãos pressionadas na superfície da mesa como se para se apoiar, o que pode ter sido o objetivo, ele respondeu estupefato: Ah, cardeal. Grande defensor, não havia nenhuma. Bem, nós estávamos fadados a ser alguns. Ele parou no meio da frase, sua testa franzida e ele passou de um tom relaxado para um gelado tão rápido quanto a neve cai na terra em uma tempestade de neve. Você disse nenhuma? Ele perguntou com descrença silenciosa. Sim, senhor, nenhuma, os armazéns estão completamente vazios. Ele respondeu, e como se zombassem da promessa de comida, do lado de fora do prédio eles podiam ouvir os apoiadores de Yvon gritando chega de Dominique, chega de fome, incitando outros a caçar os apoiadores restantes do Cardeal do Vento. Entendo. Yvon cruzou os braços na frente do peito e olhou para a mesa enquanto se perdia em pensamentos, tentando ignorar as palavras que ecoavam do lado de fora do prédio. Sinto o cheiro da mácula do mal nisso. Um monstro misterioso toma os campos de trabalho e aqueles escravos estão mortos ou desaparecidos, e minha moeda está definida em sumidos, agora. Aqueles mantidos em cativeiro dentro desta mesma cidade para seus donos também se foram? Não, bem, só há uma maneira de manter minha promessa. Ele ponderou por alguns minutos enquanto sua equipe esperava sem fôlego e sem dúvida faminta em antecipação. Deu uma ordem, imediatamente, envie para cada pregoeiro na cidade, todos eles, que cada dono de cada escravo, deve apresentar sua propriedade para a colheita para alimentar o exército e o povo durante o cerco. Nenhuma grande casa será poupada, assim como eu desisti da minha propriedade para dar força à teocracia Slane, assim devem todos os outros. Yvon disse com determinação. E, o que acontece com aqueles que se recusam? Um homem abandonado, cujo nome Yvon não conseguia lembrar, perguntou com voz nasal. Recusar? Yvon lançou um olhar sinistro para ele. Se alguém se recusar, é um traidor e será executado de acordo. Não colocaremos animais antes das pessoas, colheremos os animais e alimentaremos as pessoas. Dominique era muito mole, é por isso que os deuses nos amaldiçoaram com essas derrotas, para nos avisar de nossa pecaminosidade. Faremos tudo isso certo novamente, como nosso dever sagrado ordena.
Ele juntou as mãos como se estivesse rezando e curvou a cabeça em profunda reverência às divindades que o escolheram para ter aquele lugar especial de liderança sobre o último reino humano verdadeiramente devoto. A assembleia dos fiéis em subserviência a Yvon curvou suas cabeças e entoou após ele enquanto Yvon falava: nós, os justos, não manteremos companhia com os injustos, nós, os escolhidos dos deuses, nos uniremos a eles no céu e louvaremos seu julgamento sobre as bestas que ousam desafiar suas escrituras sagradas. Assim será, em todo o mundo, como no reino do divino. Yvon terminou, e a paz tomou conta da sala. Poucas horas depois da oração justa, a ordem voou de uma ponta a outra da cidade, que por traição, provavelmente do próprio Dominique, se não pelos truques do demônio do oeste, ou de seu mestre sombrio, a comida que Yvon havia prometido havia sido roubada em massa. Mas antes que a raiva ou o medo pudessem capturar um único coração, Yvon deu uma resposta. O que é isso? Perguntou Lady Chatelain, enquanto a missiva lhe era entregue pelo mensageiro magro e de rosto imaturo. Ordens, para você e todos os donos de elfos na cidade. Ele disse com uma voz rouca, do novo grande defensor, que ele fale pelos deuses por muito tempo, Cardeal Yvon. Ele curvou a cabeça em reverência ao seu estimado líder e seguiu para a próxima casa enquanto a esbelta Lady Chatelain, de cabelos castanhos, se afastava da porta e seu criado a fechava atrás dela. Ela congelou no meio do caminho no chão polido, seus olhos o examinaram repetidamente. Minha senhora? Sua serva élfica perguntou hesitante, e estava prestes a perguntar novamente, antes de desmaiar e cair no chão. Minha senhora! Ele gritou, e mergulhou ao lado da jovem mulher e a sacudiu desesperadamente. Ele escutou a respiração dela, viu-o subir e descer do seu peito, relaxou por um momento, então estendeu os dedos trêmulos para o documento que havia causado tanta angústia e o pegou. Ele o segurou sob os olhos e empalideceu ao ler a ordem. O que é isso? Lord Kurgas perguntou com a testa franzida enquanto o servo élfico lhe entregava o documento enrolado. Seu escravo impecavelmente vestido aproximou-se com o mesmo comportamento majestoso que Kurgas conhecia desde a infância, costas retas, um braço atrás das costas. Ele se curvou ligeiramente para a frente com o papel estendido na mão livre. Do cardeal, Lord Kurgas. O elfo disse calmamente. Kurgas franziu a testa profundamente. Isso não pode ser bom. Ele disse e pegou o documento. Desdobrou e deixou seus olhos vagarem pelas palavras. Ele olhou várias vezes, então olhou para seu escravo, então para a sentença de morte em sua mão. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Seus olhos iam de escravo para documento e de documento para escravo. Meu senhor, você está em perigo? O escravo disse com preocupação genuína em sua voz. Sevel, há quanto tempo você serve minha casa? Lord Kurgas perguntou com uma voz suave que o mordomo élfico não ouvia há um século entre os homens da dura casa do Senhor. 110 anos. Sevel disse sem hesitar. Diga-me, você me ama, apesar de tudo? Lord Kurgas perguntou, sua voz firme enquanto seus olhos, e os de Sevel, se abriram com surpresa. Meu senhor, por que você perguntaria isso? A expressão repentina de Sevel revelou a profundidade de sua consternação com a pergunta. Por favor, responda, é importante. Lord Kurgas respondeu. Sevel se ajoelhou diante de onde Lord Kurgas estava sentado e colocou as mãos no colo do Lorde. Eu lhe digo a verdade, quando digo que sim. Mesmo que você esteja vivendo do jeito que você vive, como um escravo. Como? Como é que você me ama? Quando foi meu bisavô que privou você da chance em seu país de ter uma esposa e filhos seus? Os olhos dourados de Sevel se encheram de lágrimas, suas mãos, sempre firmes, tremiam onde estavam sentadas nas pernas de Kurgas. Meu senhor, não direi que sempre foi assim, mas é assim porque, apesar de tudo, eu consegui criar seu avô, seu pai, seus irmãos, você e suas irmãs. Eu dei a todos vocês o amor que eu teria dado aos filhos que eu poderia ter tido. Eu coloquei os ensinamentos que teriam sido dados aos meus próprios filhos se eu os tivesse, nas crianças que eu consegui criar. Dentro desta casa, esta não é a vida que eu sonhei quando eu era um menino e recrutado para o exército do rei elfo, mas eu a fiz boa, e sim, eu te amo, como se você fosse meu próprio filho. Lord Kurgas amassou o papel e o jogou nas chamas próximas que brilhavam perto de seu assento. Você ainda se lembra de como lutar?
Lord Kurgas perguntou gravemente. Bem o suficiente para lhe ensinar tudo de novo, meu jovem Lord. Sevel respondeu com um sorriso irônico em seu rosto digno e esculpido. Bom, porque acho que hoje terei que provar que você não nos deu tudo o que fez em vão. Vai e abra o arsenal da propriedade, reúna todos os meus guardas lá fora, explicarei tudo quando toda a casa estiver reunida. Como meu senhor quiser. Sevel disse com uma pitada de ansiedade por trás de seu comportamento calmo. Ele voltou seu olhar para o fogo onde o papel estava sendo consumido, e o medo dentro de seu peito só aumentou. Kami Miyako, a casa de Raymond. Nu acordou Raymond com um tremor violento, seus olhos se abriram de repente, anos de treinamento o deixaram imediatamente pronto para o combate. Raymond, algo está errado. Ela disse urgentemente enquanto ele se sentava. Errado? Ele perguntou com pavor. Nu entregou-lhe o papel enrolado. Isto veio de Yvonne enquanto você dormia. E, agora, eu posso ouvir, violência, a violência lá fora na cidade. Não sei quem, mas há muita. Ele pegou o papel e desenrolou, então, amassou e jogou na cesta do canto com desprezo, cuspiu nele para garantir, o líquido pingando lentamente em suas dobras tortas e quebradas. Foda-se, isso. Ele disse com uma crueza incomum. Raymond? Nua perguntou hesitante. Por um momento sua mente voou de volta para a morte de casa, e a compra de mais uma noite sob suas escadas e em sua casa. Raymond segurou suas bochechas. Está na hora de vocês saírem daqui, todos vocês. As pálpebras de seus olhos se abriram mais. O quê? Por quê? Ela exigiu com medo e raiva ao mesmo tempo. Por causa do que você acabou de me dar, e o que essa violência significa, lembra do que eu disse em Vemark. Aposto que essa ordem foi dada por toda a cidade, e Von está fazendo exatamente como eu previ. Ele está ordenando que todas as famílias ricas entreguem seus escravos élficos para processamento. Ele vai resolver o problema dos elfos de uma vez por todas, e alimentar a população, tudo de uma só vez. Raymond respondeu gravemente. Todo esse barulho, brigando com seus ouvidos sensíveis, vai ser pelo menos parte das casas ricas se revoltando contra ele, humanos e elfos, lutando do mesmo lado em Kami Miyako. Como as coisas ficaram bizarras, mas não vou arriscar que você, as crianças, ou qualquer um dos outros que abriguei aqui, sofram algum mal. É hora de você ir. Ele estendeu a mão e puxou uma corda. Alguns minutos depois, Solution entrou, toda sorrisos enquanto entrava graciosamente na sala. Eles estão se divertindo muito lá fora, como eu queria poder me juntar a eles. Ela disse com entusiasmo verdadeiro. Você consegue ouvir algo específico? Raymond perguntou otimista. O nome de Dominique está surgindo muito. Parece que eles estão se unindo atrás dele como um símbolo. Mesmo que sua localização ainda não seja conhecida, elfos, lutando por Dominique, minhas irmãs nunca vão acreditar em mim. Solution riu docemente. Agora, o que você queria de mim, Raymond? Ela perguntou enquanto fazia uma reverência exagerada como somente as melhores empregadas poderiam fazer. Preciso fazer algumas coisas, e rápido. Ele disse rapidamente, preciso que você peça ao rei feiticeiro para evacuar minha casa, incluindo Nua, arraste-a para fora daqui se ela se recusar. Nua olhou para cima, horrorizada, mas ele continuou sem olhar para ela. Então faça Boabdil e Enlight, assim como seus soldados leais restantes, irem para as zonas de tumulto e começarem a contatar as células de resistência. Faça-os começar a se mover para o distrito de artesãos durante o caos, quando ninguém vai notar. Faça-os prometer a seus vários donos que o distrito de artesãos é seguro, e mantenha-o assim. Então envie um servo para Yvonne, dizendo-lhe para preparar um banquete. Eu peguei a cabeça de Dominique, e quero presenteá-la a ele. Depressa, não temos muito tempo. Nua se levantou e cruzou os braços na frente do peito. Eu, não, vou sair. Mas você está indo. Enlight tem que ficar. Ela é um ponto de contato para a resistência. Boabdil tem que ficar. Ele tem seus soldados e seus próprios contatos. Mas o resto de vocês não. Raymond cruzou os braços na frente do peito e ficou na frente dela. Ele se elevou sobre a elfa esbelta e ágil e olhou para ela com firmeza. Sim, eu sei. Nua olhou para Raymond com um olhar duro de desafio não visto desde que ela se jogou aos pés dele e disse para ele acabar com seu jogo e o golpeou.
eu tenho que ficar porque eu tenho que ter certeza de que você saia de tudo isso vivo. Eu não conheço a garota Zesti que você mencionou, eu não sei o que ela fará com você, mas se ela for uma garota brava, alguém terá que acalmá-la, e se ela for parecida comigo, ela não estará inclinada a ouvir nenhum humano. Nua bufou em desafio desdenhoso. Raymond gemeu de frustração. Solution, vá em frente e comece com o resto, pode deixar Nua por último. A empregada demônio foi realizar seus desejos com um sorriso divertido enquanto Nua começou a repreendê-lo antes mesmo que a porta se fechasse enquanto ela saía. Sequer pense em me mandar embora agora, você é louco. Solution riu dos gesticulações histrionicas e resmungos da pequena elfa enquanto Raymond tentava, sem sucesso, acalmá-la e fazê-la entender. Cercar a casa, mesmo uma casa tão grande, foi fácil. O salão principal tinha uma corda vermelha, que quando puxada, tocava todos os sinos em todos os cômodos. Elfos, meio-elfos e humanos, lentamente, fizeram seu caminho para o salão principal. Seus passos, a princípio poucos e distantes, tornaram-se numerosos e mais altos. Um exército virtual do que eram aparentemente os servos de um dos grandes líderes da teocracia. A assembleia era, aos seus olhos, bastante desorganizada, comparada à sua casa. Ainda assim, pensou Solution, ele está dando a Lord Ains muitos novos servos, mesmo que eles não se comparem aos melhores de nós. Quando o som de passos distantes se foi, enquanto todos os que trabalhavam lá se reuniam, Solution retornou aos aposentos de Raymond e bateu na porta. Eles estão prontos, quer se despedir? Ela perguntou a ele com um sorriso provocador enquanto colocava a cabeça para dentro e via que Nua ainda estava reclamando. Sim, por favor, obrigado. Ele respondeu, e a diminuta garota elfa ficou quieta finalmente. Venha comigo. Raymond disse suavemente, fazendo com que Nua acompanhasse seu passo esquerdo enquanto ele saía pela porta, para as escadas e todo o caminho até o salão principal. Diante dele havia um mar de rostos, os humanos que ele conhecia há décadas, alguns desde sua juventude, os mais jovens, crianças que ele só conhecia desde a partida de Zesti. Ele sorriu para todos eles, seu lábio tremeu contra sua vontade enquanto ele tentava falar várias vezes, e falhava. Ele sentiu a mão de Nua na parte inferior de suas costas enquanto o silêncio reinava no ambiente. Ele finalmente começou, tenho muito a dizer, pensei que tinha, de qualquer forma, mas agora chegamos ao momento e descubro que não sei como. Quem já ouviu falar de um cardeal sem nada a dizer? Ele sorriu fracamente para a piada fraca e recebeu alguns sorrisos pálidos em troca. Ele continuou, cruzando as mãos atrás das costas e ficando em pé. Para aqueles de vocês, tantos, injustiçados pelo meu povo, incluindo eu mesmo por tanto tempo, não tenho o direito de implorar perdão, mas o faço descaradamente de qualquer maneira. Estou, verdadeiramente arrependido, pelo meu papel em tudo. Para aqueles de vocês, meus servos humanos que me seguiram neste curso perigoso, sou eternamente grato, vocês deram suas vidas por mim, e por mais tempo que eu viva além deste dia, eu me lembrarei disso. Vocês são a prova de que nem todos, mesmo nesta cidade, estão perdidos. A voz de Raymond sumiu quando ele brevemente engasgou ao ver os olhares temerosos das crianças meio-elfas que mal tinham idade suficiente para entender que as coisas estavam prestes a mudar novamente. Em um momento, a magia de Sua Majestade abrirá um portal, vocês passarão por ele, e estarão livres, estarão seguros, e ninguém jamais terá o direito de machucá-los novamente. Em alguns dias, esta cidade cairá, e eu serei um criminoso, provavelmente o último governante vivo da teocracia Slane, e então seus muitos erros, pelo menos nos últimos 15 anos, estarão sobre minha cabeça. Não posso fugir, e não tenho planos de fugir, então, deixe-me dizer finalmente, boa sorte e boas-vidas a todos. Vocês, quando eu partir, meu testamento estipula a venda de tudo o que tenho, para ser distribuído a cada um de vocês pelo nome, mesmo com tantos, se a arte e outros bens sobreviverem. Junto com a venda desta propriedade, nenhum de vocês terá que trabalhar muito duro pelo resto de suas vidas, seja você um humano ou um jovem elfo. Ele reprimiu um sorriso quando sentiu a mão de Nua em suas costas se fechar em um punho enquanto ela agarrava o tecido de sua vestimenta. O portal negro e espiralado se abriu como ele previu, e Solution ficou ao lado dele, e meio sério,
meio zombeteiramente, fez uma reverência ao lado dele enquanto a casa estava quase completamente vazia. Muitos elfos pararam para uma palavra final, um aperto de mão, um abraço. Muitos servos humanos imploraram para que ele sobrevivesse. Como resultado, levou a maior parte de 2 horas inteiras. Finalmente, Nua, Solution e Raymond estavam sozinhos. Boabdil e Enlight, eles já saíram? Raymond perguntou, mais ou menos retoricamente. Eu os enviei assim que atenderam o sino, eles e aqueles com eles, com sua esposa segura. Estou curioso para saber o que aquele infeliz general fará. Solution respondeu com seu sorriso sádico de sempre. Raymond olhou para o portal e depois para Nua. O quê? Ela perguntou bruscamente. Eu disse a você, não vou embora. Solution, você poderia fazer a gentileza de jogá-la ali? Raymond perguntou com resignação. A empregada demônio olhou de um para o outro. O rosto queixoso de Nua deixou sua posição clara. Raymond ficou perplexo. Várias vezes tentou levantar as mãos, para se forçar a alcançá-la, agarrá-la e jogá-la fisicamente através do portal. No entanto, cada vez que suas mãos se erguiam, ele percebia que não conseguia movê-las mais do que a metade do gesto, depois que tantas mãos humanas se colocaram sobre ela contra sua vontade. Eu não consigo me obrigar a fazer isso, nem para protegê-la, droga. Ele pensou com frustração. Solution colocou as mãos nos quadris e cancelou o portal. Eu não trabalho para você, Raymond. Além disso, você não precisa se preocupar com ela. Eu vou cuidar de vocês dois, pelo menos até que meu senhor cumpra sua promessa. Se ajudar, você provavelmente não será executado. Então relaxe, tudo ficará bem. Nua suspirou de alívio quando o portal se foi. No grande vazio da residência, o suspiro pareceu ecoar ainda mais. Agora, tudo o que podemos fazer é esperar e ver, e, por enquanto, vamos nos mudar para o distrito dos artesãos e abandonar este lugar. Temos muito trabalho a fazer e pouco tempo para fazê-lo. Raymond comentou enquanto abria a porta e permitia que Nua e Solution passassem antes dele. Ele saiu da enorme residência. O som da luta à distância estava ficando mais alto. Incêndios estavam surgindo enquanto os tumultos se espalhavam. Ele escutou por um momento enquanto a neve caía suavemente na cidade caótica, quase espessa o suficiente para esconder a fumaça dos prédios em chamas, quase. Ele se virou para a porta, colocou a chave na fechadura e girou-a, fechando a casa contra a entrada. Provavelmente um esforço inútil, mas não pode doer. Nua e Solution tinham andado alguns metros da porta e estavam esperando pacientemente que ele se juntasse a elas. Ele se juntou, cada passo pesando sobre ele como uma armadura barata e pesada. Quando ele se afastou, ele se virou e olhou para sua casa mais uma vez, e então olhou para a chave que ainda descansava em sua mão fechada. Seus dedos se abriram, e ele olhou para o pequeno objeto prateado novamente. Nua, ele disse suavemente, seus olhos ficando tão nublados que ele teve que fechá-los com força, e ainda assim, apesar de sua cegueira momentânea auto-infligida, ele continuou virando a cabeça de uma para a outra como se ainda pudesse ver tudo. Ela observou o olhar dele passar da chave para a casa, para ela mesma e de volta para o lugar. Sim? Ela perguntou hesitante. A lembrança do ferimento no olho dele meses antes voltou a ele em um instante. O tratamento cuidadoso e habilidoso dela para o ferimento, a construção de sua fé nele. Ele estendeu a mão e pegou a mão dela. Então, virando a palma dela para cima, ele pressionou a pequena chave de prata nela. Então, gentilmente fechou os dedos dela ao redor dela. Quando tudo acabar, distribua tudo para todos. Mas isso é seu. Faça o que quiser com isso. Queime, venda, qualquer coisa. Acho que não voltarei aqui. Novamente, não preciso mais disso. É seu agora. Raymond, essa é sua casa. Nua disse com admiração. Ele balançou a cabeça. Mesmo que eu sobreviva, mesmo que eu não seja preso depois da guerra, eu nunca mais voltarei aqui. Eu não posso. Eu não sei o que eu vou fazer, mas tudo o que eu quero é não estar aqui nunca mais. Muitas memórias, muita infelicidade. Além disso, você tem cerca de 140 anos de salários atrasados devidos. Isso deve cobrir tudo. Ele sorriu fracamente para ela, e deixou suas mãos caírem ao seu lado. Tudo bem, vamos lá, eu não estava brincando antes. Nós realmente temos muito o que fazer, e essa neve não vai ficar mais leve tão cedo, nem a cidade, mais pacífica. Ele enfatizou e começou a pisar na neve que se aprofundava lentamente.
enquanto em algum lugar da cidade, o som de um prédio sendo quebrado a ponto de desabar, ecoava por todo o caminho até onde eles estavam.